realidade atual, no mundo também, né? Acho que isso vai fazer refletir em vários aspectos. Ele começa, na verdade, justamente lá em Genghis Khan. Porque, na verdade, a ideia em que se baseia todo o livro é que, de um momento no qual Genghis Khan deixa, né, para os seus filhos e posteriormente para os seus netos e bisnetos e que tal, né, e que tais, e a continuação da sua espécie deixa o poder, a partir desse momento começa o derramamento de sangue, ou seja, o desespero e a vontade de se ter poder. E a vontade de se ter poder com a ideia de justamente se agarrar de todas as formas a esse poder e, no máximo possível, se distanciar daqueles, dos outros, que possam vir a pretender aquela posição, né? Então a gente tem umas passagens aqui que falam, né, do Genghis Khan. Logo no comecinho da obra ele fala assim: mas o que é a pena? Quem entre os descendentes de Genghis Khan permitiu, uma vez que fosse, que ela, ou seja, a pena, né, perpetrasse no seu coração? E a morte, ele diz logo no começo, não seria a morte a arma mais confiável em suas mãos? A possibilidade da morte? Sim, ele continua. A morte é inicialmente uma arma. Seu grande ancestral não a usava para mimos, o grande ancestral de Genghis Khan. Foi graças a ela que se manteve a disciplina de ferro em seu exército. E ele continuava aqui, que foram feitos vários estudos a respeito da organização dos Hans, né, das lideranças, e que ninguém podia ser considerado um Han se não passasse por uma nomeação especial, né? Se isso não acontecesse, ele diz aqui, quem ousar se titular Han, sem ter sido designado por um Kurultai especial, terá como destino a morte. Ele continua. A morte também era o destino daqueles que eram pegos, enganando de forma consciente, que caíssem em falência por 3 vezes em negócios comerciais, aqueles que ajudassem um prisioneiro contra a vontade do captor, aqueles que não entregassem um escravo fugitivo ao seu senhor, daquele que deixasse voluntariamente um posto a ele confiado, daqueles que fossem pegos por traição, roubo, perjúrio ou desrespeito aos mais velhos. Morte, morte e mais morte. Sobre a continuação, que eles tinham, né, no livro Alma, a ideia de que era uma herança maldita, né? Que você tinha o poder, mas ao mesmo tempo você era obrigado e vivia com aquilo, vivendo e convivendo com a ideia de que alguém está armando alguma coisa contra você de alguma forma. E eles, os ancestrais, né, deixaram pegadas sangrentas por onde pisaram. E temos que segui-las sem nos desviar. Esses são os herdeiros, né? Isso significa que não deve haver pena de si mesmo ou dos outros. Será que os descendentes de Genghis Khan sentiam pena de alguém, né, para poder alcançar os seus objetivos? E aqui ele continua que depois da morte, foi o que eu falei, após a morte de Genghis Khan, uma guerra eclodiu entre os filhos pelo trono, né? Então toda a estepe se transformou em um grande cemitério, né? Essa, os relatos aqui logo no começo, divisão dos filhos de Genghis Khan, né? Que na verdade eram 4 inicialmente, né? E a partir desses 4, né, e os seus descendentes, né? Mais algumas passagens, daqui a pouco eu vou ler um pouco das perguntas, a gente vai fazer um pouco de uma rodadinha aqui, para ver se consegue responder algumas coisas. Então, quando Genghis Khan dividiu o mundo entre eles, os filhos, né, os 4, o Luço, áreas povoados, áreas de domínio, né, seus filhos quiseram ouvir dele um bom conselho sobre a melhor forma de governar as pessoas. Essa é uma passagem muito interessante. E o filho mais velho, Jochi,
foi o primeiro a se dirigir ao pai, perguntando: por favor, diga-me, né? Possuidor da grande glória e conquistador do universo, que tipo de pessoa deve ser o verdadeiro Khan? O verdadeiro líder, né? Sábio, responde Genghis Khan. Mas se ele deseja que as pessoas o agradem, ele deve ser forte. E o segundo filho, Chagatai, pergunta ao pai: o que se deve fazer para ser respeitado pelas pessoas? Aí o Genghis Khan responde: não perca seu trono. O terceiro filho, então, o Herdei, pergunta ao pai: o que um Han deve fazer para não perder o seu trono? Essa resposta é incrível, né, Genghis Khan. Nunca deixe se aproximarem do seu trono aqueles que são mais sábios do que você. E o quarto filho, Tulé, pergunta ao seu pai: e o que um Han deve sacrificar por sua glória? E a pergunta, mais que vocês podem imaginar, a resposta do Genghis Khan: o seu próprio filho. Né? Isso é uma das passagens assim que eu considero muito interessante. E aqui, gente, nada do que do mundo atual, né? A gente pode traçar diferentes paralelos e pensem comigo nessa fala. E da mesma forma que a tísica corrói o peito de um doente, com o passar do tempo, o desejo por conquistas dos descendentes de Genghis Khan corroía as suas almas, influenciava-os, direcionava todos os atos e intenções deles e impactavam em suas decisões, se instalando em seus problemas, inclusive os familiares. Infectadas por doença terrível e irremediável, as pessoas se tornavam incapazes de ver o mundo em sua verdadeira luz, ficando cegas e só acreditavam em sua grande predestinação. Na visão delas, eram elas que conduziam a história. Ao mesmo tempo, elas eram pessoas comuns, e geralmente as mais comuns. O poder limitado arruinava suas mentes, impedia de avaliar a situação com sobriedade e captar a essência do que faltava de fato, ou do que estava de fato acontecendo. Dessa forma, era mais fácil cumprir o preceito de não ter pessoas sábias por perto. E em um belo dia, só sobraram de tudo isso as cascas douradas e um abismo insondável que se abria sobre os pés de toda uma nação. Então, é uma passagem que eu considero extremamente forte. Não? E, em linhas gerais, o povo governado por tal líder costuma pagar caro por isso. E, de fato, o que é uma vida humana para um Han, quando adiante está surgindo o espectro do poder sobre o universo. E aqui, baseado em lógico em todo a liderança do Han, no caso, a história inicial é sobre o Abdul-Qadir, e dois sultões, o Janibek e o Querei. Evidentemente que o conflito entre eles existe, porque Janibek e Querei, apesar de serem na escala de importância, de liderança inferiores ao grande Han, eles tinham, né, uma grande entrada com o povo. Eles tinham uma capacidade de liderança popular, né, que fazia com que eles conseguissem levantar ou organizar movimentos, né, com grande quantidade de pessoas, né, insatisfeitas com determinadas posições da liderança do Han. Então, eles mesmo, né, eles conseguiam essa separação, né, de uma movimentação independente, né, um steppe que criasse seus grupos independentes em oposição a uma liderança principal. Então, esses movimentos foram liderados por eles. Então, essas foram algumas das passagens. Acho que tinha mais uma que eu queria mostrar para vocês aqui, só para finalizar. Mas na verdade, mais, gente, para que vocês... para esse interesse, né? E a última coisa que eu quero contar para vocês é sobre o ritual fúnebre do tempo dos mongóis, que ele conta de uma forma incrível, o Semberlin aqui no livro, e eu conto para vocês também. Quando eu li, eu li várias vezes, justamente falando, nossa, mas será possível? Né?
E ele fala que logo no começo do subcapítulo, ele fala, com o passar dos séculos, tornava-se cada vez mais difícil governar as pessoas. Veja bem. E ele fala, ao contrário dos outros povos, o costume fúnebre dos mongóis tinha duas características especiais. Atenção, gente, isso é incrível. De acordo com a primeira, o escravo favorito e devoto é enterrado junto com o senhor em um túmulo profundo. Esse último é colocado sob o corpo do seu mestre e enterrado vivo. Olha lá. Meio dia depois, o corpo do serviçal é desenterrado. Há um tempo para que ele volte a si, ele é alimentado e depois é enterrado novamente. Tal ritual é repetido 3 vezes. E se o escravo ainda conseguir respirar depois disso, isso significa que ele está de fato mais próximo do falecido. Então eles o libertam da escravidão e dão a ele o que por ele foi pedido. Já que os mongóis acreditam profundamente que essa pessoa está destinada a herdar todos os pecados de seu mestre. Quanto ao mestre, ele, inocentado de toda responsabilidade por suas más ações passadas, segue para o mundo dos mortos. Aí, continuando. Assim, o corpo do mestre é enterrado para sempre, junto com um caldeirão repleto de carne, um grande jarro com leite, o leite de cabra, né, o kumis, e uma grande quantidade de ouro e ornamentos de prata. Quanto mais nobre e rico for o homem, maior a quantidade de joias que deve ser enterrada junto com ele. Quando ele ganhar vida em outro mundo, né, a ideia, os espíritos malignos que esperam por esse momento serão distraídos pelo brilho dos objetos preciosos e não tocarão em seu corpo e em sua alma. Veja só. A outra característica especial do ritual fúnebre dos mongóis era que ninguém deveria saber, mesmo que vagamente, onde estaria acontecendo, né, onde seria localizado o túmulo. Você já deve imaginar por quê. Imediatamente após o funeral, todas as pessoas, as testemunhas do enterro, eram mortas. E, em seguida, os cavalos eram conduzidos pela estepe para pisotear sobre todas as evidências das exéquias. Isso não é feito não tanto para proteger o túmulo contra bandidos e ladrões, mas principalmente contra os parentes. Olha só. Aqueles que não ousavam se vingar durante a vida do morto poderiam fazê-lo após a sua morte. E tais casos eram conhecidos não apenas em relação aos mongóis. Houve vários casos sucessores que profanaram os túmulos de seus predecessores, retirando os corpos dos mortos de seus túmulos e incendiando-os. Os mongóis terminam esse tipo de blasfêmia mais do que qualquer outra coisa no mundo. Vejam, gente, é uma riqueza muito grande de detalhes, elementos culturais muito interessantes, né, que perpassam aqui todas as... esse primeiro livro, só para vocês terem ideia, assim, ele é bem breve, né, ele tem 300 páginas, né, todos os 3, né, tem por volta disso, então temos um tomo total com em torno de 1000 páginas, que corre todos esses 5, 6 séculos de história, nesse nível de detalhe, nesse nível de escrita, né, ou seja, uma escrita leve, uma escrita... e também tem as relações entre as relações amorosas também, né, porque vale lembrar que, assim como outras culturas, evidentemente, que tinham o filho de um ramo, sultão, casava com outro, com a filha de que era mais ou menos da mesma, evidentemente, no grupo, né? E isso causava dificuldades, muitas vezes, pela inimizade de relações, ou seja, o amor estava envolvido na inimizade dos pais, muitas vezes, ou dos avós, ou seja, a gente já sabe, histórico, e isso levava a inúmeros conflitos, inclusive, já que haviam grandes grupos que seguiam, né, uns em batalha uns contra os outros, às vezes irmãos ficavam em lados separados, evidentemente, e se encontravam em campos de batalha. Então, não só irmãos, mas familiares. Então, isso também é relatado, seja na face ou na expressão, na descrição do personagem, né, o sofrimento, a dificuldade interna de superar determinadas condições, né, determinados
momentos. Ou seja, mostram o herói não como alguém de ferro, né? Mas alguém que tem um grande... tem também todo um histórico, né? Ele justamente... A Eisenberg trabalha a história de cada personagem, né? E toda a sua problemática, né? Ele como que traça um perfil, né? E essa história, né? Esses elementos históricos que o seguem, né? De onde ele vem, dos seus objetivos, dos seus problemas, dos seus medos, né? Então ele apresenta o herói nesse 360 de uma forma bastante detalhada. Bom, eu acho que a gente pode agora ir para a questão falei bastante já, a questão de algumas perguntas, e lógico, isso não esgota absolutamente o assunto, foi uma tentativa justamente de um recorte bem geral, para que vocês tenham interesse pela obra, para que vocês tenham interesse